Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um podcast. Comigo hoje, dois dos maiores comentaristas de basquete colegial, né, digamos assim, né? Do high school e do college basketball, para falarmos um pouquinho sobre o recrutamento da poderosa conferência Southeastern Conference, a conferência, acho que a gente chama carinhosamente de SEC. Comigo, Rodrigo Lazzarini, que hoje não vai ser o apresentador, né, Rodrigão? Chateado. Hoje vai ser eu, né? Porque é um motivo um pouco óbvio, né? Você é fã dessa conferência maravilhosa e, obviamente, um comentarista do La College dessa conferência é responsável por ela, pela cobertura da própria. Então, dá faz sua apresentação aí pra galera aí. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né? Dependendo da hora que estivermos nos ouvindo. Ítalo, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Um beijo a todos e vamos tocar o pau, porque a SEC vem muito melhor do que o ano passado. Já era legal assistir e essa temporada de 2017-18 vai ser espetacular. Bom que o college basketball não para, né? A gente tem draft acontecendo e novos recrutamentos que o Filipão vai falar bastante. Então tem bastante coisa aí. É isso aí, nós vamos falar bastante então de recrutamento, principalmente de alguns times como Kentucky, Alabama, né, que nós já até falamos, né, o Felipão. E aproveito o gancho para te apresentar também, né, o maior escritor, o cara que mais faz a cobertura do high school no Brasil, nossa, se não for o único, né, Felipe Souza. Fala aí, Felipão, beleza? E aí, cara, certinho, beleza, cara, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né, e tá do lado agora do Mito Lazzarini, que é um grande entendedor da SEC. Vamos falar um pouco dos recrutas. A gente já fez no podcast anterior que a gente já tinha falado de alguns que a gente vai repetir hoje aqui, mas acho que vai ser interessante, pessoal, ver como foi o recrutamento da SEC. É isso aí, vamos falar então sobre a conferência Southeastern. Todos sabem, a SEC é a conferência que Kentucky domina já há alguns anos, né? Claro, né? O potencial de recrutamento da universidade é monstruoso. Aliás, bom lembrar que o Mito Lazzarini, né, ele é fanático pelo time de Kentucky, né, é um torcedor, um pouco torcedor demais até às vezes, né, mas a gente releva, pelo bom prazer de ter o nosso amigo com a gente. Pelo bom jornalismo também. Pelo bom jornalismo, né? Exatamente. Isso aí. Então aí nós vamos começar exatamente pelo Kentucky, né? Vale a pena a gente dizer que, como você falou, né, Rodrigo? A gente está no período de draft e Kentucky tem uma alta rotatividade de atletas, né? Muitos atletas chegam todos os anos e consequentemente, muitos atletas saem, porque os que chegam são sempre o topo da elite, né? Os melhores e, consequentemente, eles tendem a sair para o draft da NBA. Então nós vamos falar um pouquinho sobre Kentucky, mas antes do Filipão falar sobre os recrutas aí, né? Sobre os grandes jogadores dessa universidade para a próxima temporada. Fala um pouquinho pra gente, Rodrigo, como é que foi a temporada de Kentucky no geral, assim, o que você achou do time como um todo? Bom, Kentucky foi muito bem, né, assim, entre os moldes, dentro da conferência SEC, foi que você falou, tem uma dominância muito grande, perdeu alguns jogos, até perdeu para Tennessee, algumas derrotas que escapou ali, mas teve 16 vitórias, 2 derrotas apenas. E foi o que você falou, né? Perdeu praticamente seu quinteto inicial inteirinho, né? Darren Fox vai pro draft, Malik Monk vai pro draft, Isaiah Briscoe tá no draft, Ben Adebayo também. E o Willie se formou. Então, John Calipari tem a nova missão de começar um time de novo, né? Um fato muito curioso de Kentucky, nada a ver com o assunto aqui, mas só para informar também a todos. Dominic Hawkins, né, que era armador sênior, também se formou de Kentucky, despertou a atenção de alguns times da NFL. Isso é muito interessante, né? O NFL também está para começar, faltam 100 dias exatamente, 100 e pouquinhos dias para começar a NFL. Então, isso daí. Mas, Kentucky não vai ter grandes problemas, eu acredito. Não teve grandes problemas, né? Mas nessa temporada que está chegando, pode ser que alguns times se surpreendam, né? Que é o caso de Alabama, que nós vamos falar mais à frente, e própria Missouri, né? Que foi o último colocado na SEC, mas depois revelaremos quem está por vir na SEC. Mas quem daqui, num geral, foi bem, chegou, né, ao torneio do NCAA, perdeu para... Agora eu não lembro para quem que perdeu, mas... Para North Carolina, né? North Carolina, exatamente. Sim. Mas faz parte, então
É muito bom. E agora o Filipão pode falar, porque eu sei que nós temos bons jogadores, né? Então, Filipão, eu vou só jogar, você pega no ar, tá bom? Pra mim, depois. Não, você fala só se eu acertei ou não. O melhor jogador do time vai ser o Kevin Knox. Com certeza. É isso aí. Então Só vai. antes de você, Felipe, falar, só queria só dar uma pra galera que tá ouvindo. Kentucky tem atualmente o melhor recrutamento da nação, né, dos Estados Unidos. São 8 prospectos recrutados, incluindo o Hamidou Diallo, né, que já tá na universidade já desde janeiro. São 8 prospectos, 6 são 5 estrelas, ranqueados como 5 estrelas pela ESPN, né, que é o site de recrutamento mais famoso nos Estados Unidos, e 2 desses jogadores são 4 estrelas, né? Nós vamos falar rapidamente desses jogadores, até porque nós temos mais algumas universidades para conversar, não vai dar tempo de falar de todos, se a gente pegar e falar mais precisamente sobre todos eles, né? Mas isso é bom detalhar. 6 deles são 5 estrelas, então vamos fixar um pouco mais nesses 6, ô Filipão. Começa falando pra gente então do Kevin Knox, né? Já que o Rodrigão comentou dele, esse que é considerado o segundo melhor ala, né, de todo o recrutamento nacional. Muito bom. Sim, então, o Kevin Knox é realmente o melhor. Eu acho que foi o melhor recrutamento que o Kentucky fez. Kentucky fez o recrutamento do PJ Washington, mas o Knox é um jogador muito talentoso. No começo da sua temporada na high school, ele chegou a ser comparado com o Ben Simmons, hoje está no Philadelphia. É um jogador muito habilidoso no ataque e consegue fazer a defesa muito bem no 1 contra 1, até contra jogadores mais leves do que ele. Consegue finalizar muito bem as jogadas, tem um bom arremesso de curta e média distância. É um jogador realmente que a gente tem toda a esperança que vai jogar na NBA o mais rápido possível. O que me preocupa nele é, obviamente, a sua condição física. Ele é muito magro. A NCAA, vocês sabem melhor do que eu, que é um jogo muito físico e algo que o high school ele não encontra tanto assim. Principalmente jogando em Flórida. Mas assim, Knox realmente foi a melhor escolha, foi o melhor recrutamento que o Kentucky pode ter feito. É um jogador que vai acrescentar muito. Ele pode jogar em várias posições no ataque. E isso pode ajudar demais para o Calipari. Bom, e pode continuar falando dos outros também. Vamos falar então do PJ Washington, né? Também recrutado como 5 estrelas, como eu já falei. E que vem no crescente, né? Todo mundo vem falando muito bem dele, pela sua versatilidade, inclusive. Sim, sim. Então já vou seguir uma lista, pode ser? Pode ficar à vontade, manda bala. Cara, o PJ Washington, assim, para mim é a segunda melhor escolha. Claro que eu vou tirar o Hamidou Diallo dessa conta, porque o Hamidou Diallo foi recrutado bem antes. Gostaria que voltasse. Eu ainda aposto que ele vai direto para a NBA, mas vamos ver o que ele vai decidir. Mas em termos de PJ Washington, cara, é o power forward que para mim vai ser um dos melhores da NCAA e da SEC com certeza. É um jogador físico, é um jogador que sabe trabalhar as costas para o aro, é um jogador que tem uma boa leitura de jogo, tem um QI de basquete muito interessante para quem sai do high school. Ele vai agregar bastante, jogava já em Nevada, na Findlay College Prep, que é uma ótima escola e que disputava ótimos campeonatos, quer dizer, ele disputou contra ótimos atletas, então você tem uma comparação um pouco melhor. E é um jogador que também, para mim, deve entrar como titular. O Kentucky tem por si só já uma tradição de jogar com muito freshmen e ele vai ser um que vai ser titular, para mim não tem muito o que fugir. O outro que eu posso citar é o Hamidou Diallo. O Hamidou Diallo é um jogador que a gente já vinha falando há muito tempo, a gente até falou no outro podcast sobre ele. É um jogador muito explosivo dentro de quadra. É um jogador que você não vai esperar muito dele no trabalho do perímetro, mas é um jogador que vai buscar muitas infiltrações, tem até um bom passe, não é o ideal, mas é um jogador que vai vir para definição. O que me preocupa nele em alguns momentos é justamente essa coisa de carregar a bola e querer definir em certas situações que a bola pode ser um pouco mais trabalhada no ataque. Isso no college a gente sabe que pode prejudicar uma equipe, mas você tem o John Calipari, isso muda totalmente. O próximo é o Nick Richards, né? que é um pivô. É um pivô que faz o arroz de feijão, não é um grande pivô, está longe de ser o melhor pivô dessa classe, mas é um jogador que provavelmente vai ajudar bastante a equipe a aumentar a altura no garrafão,
fazer essa marcação contra pivôs até mais pesados, que ele consegue fazer muito bem. É um jogador limitado tecnicamente, você não vai esperar ele nem na média distância fazer um bom arremesso, mas ele tem uma noção de bloqueio, tem uma noção de fazer um pick and roll, isso pode ajudar bastante. Kentucky vai utilizar ele muito bem nessa temporada. O Vanderbilt, a gente já tinha falado também no podcast passado, é um PF, né, um power forward que deve ajudar muito bem, tem um ótimo arremesso, tem uma boa leitura, tem uma boa leitura de quadra, faz uma ótima rotação também na quadra. É um jogador que ele joga como PF, mas em determinados momentos no high school ele já jogou como small forward, isso pode ajudar, e também já jogou também como center. Não sei como o Calipari vai querer usar ele em quadra, mas eu acho que ele entra como titular também, junto com o P.J. Washington, na mesma posição. Isso é muito bom, é um jogador que já vem se destacando há uns 2, 3 anos, uma evolução muito grande. Isso vai ser bem interessante para o Calipari. O próximo é o Quade Green, né? É um armador mais clássico, um armador que vai buscar mesmo o trabalho de bola, tem um bom ball handling, ele tem uma boa visão, faz bons crossovers. É um jogador que tem que melhorar, na minha opinião. Usa arremesso de longa distância, é algo que realmente eu acho que ele peca, e o fato de também não infiltrar tanto como pode precisar em alguns momentos. E a gente vai ver nos próximos universidades que a gente vai citar, já ver mesmo jogadores da mesma posição que são melhores do que ele nessa finalização de jogada. E os jogadores que eu posso só citar, não vou nem entrar muito em detalhe, que é o Shai Alexander e o Jamal Baker. Destaque para o Jamal Baker, que é um jogador na Califórnia, fez uma ótima partida contra o LaMelo Ball. É um jogador que é muito habilidoso. Ele provavelmente vai ser aquele jogador que vai vir do banco, não tem muito o que fugir, é um jogador que fisicamente tem que evoluir um pouco mais, e ele queima de vez em quando as bolas sem necessidade, mas é um jogador que tem uma boa visão de jogo, que consegue fazer muito bem esse trabalho até no back indoor, com um jogador maior ajudando ele. Isso, o Kentucky, para mim, não tem muito o que fugir. Foi o melhor recrutamento mesmo da SEC. Bom, é isso aí então, Filipão. Muito obrigado pela sua palavra nesse momento. Show, eu gostaria de fazer... Né? Só queria perguntar agora pra você, Rodrigão, tirar umas dúvidas com você, já que você acompanha bastante Kentucky. Foram 8 atletas recrutados pela universidade, né? Você considera muitos jogadores para um time só? Muitos jogadores assim que poderia, por exemplo, vamos fazer a citação aqui do Shai, né? Que o Filipão acabou de falar, do Shai Gilgeous-Alexander, que pode jogar de armador, joga de ala também, e que estava comprometido com a Universidade da Flórida. Ele desfez o seu comprometimento e se comprometeu com Kentucky. E, tipo assim, a pergunta que eu faço pra você, Rodrigão, já que você acompanha tanto Kentucky, você não acha que é muito jogador assim pra jogar de titular aí nesse time, não? Que pode, assim, ser um titular aí? Eu, assim, vou te falar. O Kentucky mais ou menos perdeu 7 a 8 jogadores também do seu elenco. E a gente sabe que o Calipari na hora da temporada reduz para 7, 8 que vão entrar em quadra, né? Tirando aqueles jogos que o Kentucky abre 50 pontos, aí o filho dele entra em quadra por 2 minutos. Mas, para completar a squad, né, para completar o time, eu acho que não é um número bom, e que é o que a gente sabe, que provavelmente Kevin Knox, P.J. Washington não estarão, né, no próximo, daqui 2 anos. Então, é um bom número, e vai acontecer, por exemplo, com o Dominic Hawkins, que não tinha tanto tempo de quadra no primeiro ano, não tinha tanto tempo de quadra no segundo ano, e aí começou a entrar mais. Então acho que esses jogadores mais fracos é até bom para eles ficarem no banco e pegando mais experiência. Então o Kentucky vem forte novamente. É porque eu falo isso porque se a gente olhar o recrutamento do ano passado de Kentucky, tem no elenco ainda o Wenyon Gabriel, né, que é um power forward, tem o Kilea Jones, que também pode jogar nessa posição, joga de center, e tem ainda o Winier, né, que é um cara que nem jogou muito nessa temporada. Então, realmente é um recrutamento esplêndido de Kentucky. Eu acho que é um recrutamento que vai fazer com que o próximo recrutamento da classe de 2018 nem seja tão forte assim, né, pelo menos em número de jogadores. Né? Mas a gente sabe como o Calipari é, né? O cara meio pra frente gosta de recrutar jogadores demais, na minha opinião. Isso é bom. Vamos falar então sobre Missouri agora, né? A universidade que está surpreendendo aí, né? Graças a um bom treinador, quer dizer, ao assistente dele. Quer dizer, ninguém sabe quem é o cara que está procurando tantos jogadores assim, né? O pai do Michael Porter Jr. foi contratado como assistente e depois disso o time começou a recrutar os melhores, né?
Fala pra gente então, Rodrigão, aí da Universidade de Missouri, que foi uma das piores, né, da conferência. Uma das piores não, foi a pior da SEC. O ano passado venceu apenas, Fui gentil demais, né? apenas 2 jogos dentro da conferência, perdeu 16, ao contrário de Kentucky, né? Não venceu 10 jogos, venceu apenas 8 jogos na temporada regular inteirinha. Então, né, arrastou, como a gente brinca aí. Só que foi o que você falou, né? Michael Porter Jr. estará em Missouri, já coloca Missouri até no top 25. Estaremos, né, lançando no Live College também o nosso top 25 da próxima temporada. E é um time que vem muito forte, né? O seu irmão, o irmão do Michael Porter Jr. também, o Jontay Porter, se comprometeu com o Missouri. Vem muito forte, o Filipão vai falar deles. Eu, particularmente, assisti muito o Michael Porter no high school, assisti ele em campeonatos de base dos Estados Unidos. E, gosto muito dele, acho que ele pode ser aquele cara diferencial. Porém, que ele vai ter peças ao lado dele, porque senão ele acabaria sendo um Ben Simmons em LSU, um cara igual o Markelle Fultz em Washington nessa temporada, né? Então acho que com algumas peças ele vai conseguir, né, o famoso, queridíssimo Cuonzo Martin aí, que é o técnico de Missouri. Certo, Filipão? Certo. Agora a missão agora é do Filipão de falar, né, um pouquinho dos recrutas, então, os caras que estão se destacando aí. Fala pra gente aí, Filipão. Não, então, acho que o melhor recrutador de Missouri, para mim, vai para Michael Porter Jr. Ele fez um trabalho muito bom de recrutamento, o jogador mesmo, porque o pai nem tanto, mas o Michael Porter Jr. recrutou o Blake Harris na pós-temporada. Foi a USA Today disse bem claramente que o Michael Porter ligava para esses jogadores e tentava recrutar, tentava chamar. Funcionou com o Blake. O Mohamed Bamba também estava nessa história, mas o Bamba a gente viu que se comprometeu com o Texas e não seguiu essa linha. Mas assim, Michael Porter Jr. não tem muito o que falar. É o melhor jogador da classe, né? Não na minha opinião, mas na opinião da ESPN. Na minha opinião, o DeAndre Ayton ainda é a melhor opção, mas o Michael Porter Jr. é o jogador mais técnico dessa classe, não tem muito o que fugir. É um jogador, como o Rodrigo já tinha falado, ele vem se destacando na base, até da seleção americana, se destacou muito no high school. É um jogador que, quando ele entrou como freshman no high school, já tinha uma grande visão em cima dele, e na temporada de freshman para sophomore, ele evoluiu de uma forma absurda. É um jogador, cara, fantástico, assim, não tem como fugir. É um jogador que ele é muito bom em todos os fundamentos, sabe? Ele não tem algo que realmente falhe, digamos assim. O que a gente pode talvez botar como ponto negativo é o fato de vez em quando ficar um pouco apagado dentro de quadra. Ele precisa realmente de um armador para que municie ele de situações, como aconteceu no high school e jogando com o Trae Young na pós-temporada, né, aquele torneio AAU, normalmente tem, e Nathan Haley, onde joga, ele tem outros jogadores que municiem ele, então ele não é aquele jogador que vai pegar a bola e que vai ser o playmaker do time normalmente. Ele pode fazer isso em algumas jogadas, mas ele normalmente não gosta, ele gosta da finalização de jogadas. Ele trouxe o irmão dele, que é o Jontay Porter. Vale ressaltar que eu fiz uma entrevista para o Live College com o Jontay Porter e eu justamente pergunto da chance dele jogar junto com o irmão, e eu acho que vale a pena o pessoal depois conferir essa entrevista, como é que foi. O Jontay já é diferente do irmão, é um jogador limitado, mas é um jogador que faz o simples, ele entrega o que é necessário. Ele atua muito mais na defesa do que no ataque, realmente. No ataque, o Michael Porter ele vai ser o grande cara dessa equipe, imagino eu, não tem muito o que fugir. O Jontay vai estar ali para tentar segurar, principalmente contra-ataques. O Michael Porter Jr. tem essa dificuldade, às vezes, de voltar do ataque para a defesa, tem essa limitação, mas acho que o Missouri vale a pena ter ele em quadra. Então o Jontay pode ajudar bastante na defesa, no ataque, com alguns bloqueios, fazendo bout para poder pegar os rebotes ofensivos, pode ajudar bastante. Como eu disse antes, recrutaram também o Blake Harris, aí sim, é um point guard já esperado para iniciar o Michael Porter Jr., é um jogador que tem um bom arremesso de média distância, é um jogador que não procura tantas bolas de perímetro, é um jogador muito habilidoso, tem um bom crossover, tem um bom passe, faz uma boa rotação,
principalmente tem um bom arremesso após o drible, isso é bem interessante nele, pelo menos, e pode ajudar bastante os irmãos Porter no ataque. Na defesa é um pouco desleixado, no 1 contra 1. Ele até sabe defender quando quer, mas quando realmente parece um pouco apático, ele não se limita a se esconder e não defender, isso é claro, isso é muito ruim para uma equipe. Também o Missouri pegou o Tymon, né, o Jeremiah Tymon, que é um center. Tá aí, é mais um jogador que vai trabalhar no garrafão e ajudar no box out. É um jogador que pode jogar junto até com o Jontay Porter, talvez, em determinados momentos, se botar um garrafão mais alto e ficar uma coisa mais pesada. E Missouri também recrutou CJ Roberts, e aí é um jogador simples, acho que é muito mais para compor elenco mesmo, uma rotatividade. Só em relação a recrutas, eu não acredito que Missouri seja um grande destaque da SEC. Acho que tem uma classe aí muito melhor, a gente vai falar depois. É isso aí. Só para fechar essa parte aqui, Missouri, um comentário que eu quero fazer, você até pode me corrigir, Filipão, se eu estiver errado, mas é interessante a gente observar do Michael Porter Jr. a sua mobilidade, né? Ele é um cara móvel para um cara de 2,8 metros de altura, né? E joga na posição de ala. O irmão dele, o Jontay, tem a mesma altura, se não for um pouco maior, e não joga na posição de ala, não consegue, não tem a mesma mobilidade, assim, pelo menos os jogos que eu vi dele, ele parece um cara mais pesadão, como você falou, e atua mais como pivô, né? Então, sim. Isso é uma boa curiosidade pra gente comentar, né? Apesar de irmãos e da mesma altura, ambos têm características diferentes de jogo, né? Sim, verdade. Vale lembrar que o Jontay Porter, ele luta contra a balança, algo que pode ser prejudicial para a equipe. Ele realmente tem essa dificuldade de mobilidade muito por conta do seu peso. E não é um cara muito habilidoso, diferente do irmão do Michael Porter Jr., o irmão mais velho. Isso aí. E outra coisa também, curiosidade, e aí o Rodrigão até sabe disso, eu acho que sabe, né, Rodrigão? Que Jeremiah Tillman, ele estava comprometido com Illinois, né? E se desfez do comprometimento por causa da demissão do treinador lá da universidade. E aí a Universidade de Illinois contratou Brad Underwood, né, que era treinador de Oklahoma State. Então, isso é uma boa curiosidade também. Vamos falar então pro terceiro recrutamento, né, mais falado, né? Era o segundo, só que depois que Missouri começou a trazer esses caras 5 estrelas aí um atrás do outro, Alabama acabou caindo, né? A Universidade do Alabama. Vamos falar então, fala um pouquinho pra gente, o Rodrigão. Vamos falar de Alabama. Sobre o Alabama. Falando só em curiosidade, uma coisa que eu tava lendo antes de ontem, no site da ESPN americana, o quão engraçado assim, para você recrutar um cara bom, você tem que contratar o pai dele para ser técnico ou tá no staff, porque você consegue trazer a criança, mas é engraçado, né? Bom, falando de Alabama Crimson Tide, a gente sabe que a Alabama é muito conhecida no futebol americano universitário, né? Uma das melhores, se não for a melhor, sob o comando de Nick Saban, né? Lenda do futebol americano. Mas a Alabama fez uma temporada regular no ano passado. Avery Johnson, que a gente sabe que deixou a NBA para ser o técnico da equipe, conseguiu juntar as pecinhas ali. Teve uma pós-temporada, não conseguiu se classificar para o March Madness, né? Venceu 10 dos 18 jogos dentro da SEC no ano passado. E a ótima notícia que surgiu, né, no dia 23 de maio, vulgo hoje, Braxton Key retornará para mais uma temporada. Ele que foi líder de pontos do time no ano passado, com média de 12 pontos por jogo. Mas, né, eu acho que Alabama vai bater de frente com Missouri, aí vai bater de frente com Flórida, para ver quem fica nessa segunda posição, até a South Carolina, que também deve vir forte na próxima temporada. Mas eu gostei muito, principalmente, né, do Colin Sexton. O Filipão vai falar muito dele, e ele também foi um jogador que sempre esteve na seleção de base dos Estados Unidos, que eu adoro assistir e cobrir os eventos, né, sub-16, 17, 18. Ele foi inclusive MVP, né, do torneio sub-19, né? Exatamente, do último torneio, né? Então, acho que Alabama, principalmente por conta do recrutamento do Sexton, aí vem com uma ótima armação, e o Braxton Key retornando, né, deixa esse time com um poderio ofensivo redondo. É isso aí. Então vamos lá, fala aí pra gente, Felipão, desses dois caras que são sensacionais que a Alabama trouxe. Na verdade, a Alabama trouxe 5, né, mas 2 deles são excepcionais, né?
Sim, então, eu particularmente eu acho que Alabama tá à frente de Missouri e acho que o Colin Sexton vai ser melhor do que o Michael Porter Jr. em relação à universidade. Como eu disse lá atrás, o Michael Porter Jr. é um jogador que prefere finalizar jogadas. É um jogador que normalmente não busca muito o jogo, não vai querer armar, não vai querer ser playmaker. Também não é tanta a função dele, mas ele prefere justamente só pegar a bola e finalizar. O Colin Sexton é totalmente diferente. É um jogador que também a posição é diferente, mas assim, a postura dele em quadra é totalmente diferente. Ele é um jogador que é o playmaker, gosta de ser scorer e gosta de botar os seus companheiros também para pontuar. E o Colin Sexton, cara, é um jogador fantástico. É intenso, treina diariamente, 4 a 6 horas por dia. Eu não canso de falar isso, tá no perfil. 4 a 6 horas por dia, arremesso e fundamentos. Então, realmente, é um jogador até mecânico em determinados momentos, sobre alguns fundamentos. Um jogador, cara, muito acima da média, não tem muito o que fugir. Tem um ótimo passe, uma ótima leitura. Quem viu o McDonald's All-American viu mais ou menos quão criativo ele pode ser numa partida, e é justamente como ele entrega. Ele é intenso em toda a partida que joga. Engraçado, a gente viu no McDonald's All-American ele gritando com seus companheiros e brigando porque ele queria vencer de qualquer forma. O cara é um jogador fantástico mesmo. E ao lado dele vai ter o John Petit, que, cara, é outro jogador que é muito talentoso. É muito talentoso. É um jogador que faz um layup muito bom, faz um bom até pick and roll quando precisa, tem um ótimo arremesso de média e curta distância, tem uma ótima visão de jogo, ótimo ball handling. Cara, assim, acho que até defini no último podcast que vai ser uma dupla, assim, para mim fantástica de assistir na SEC e na NCAA. Para quem puder assistir esses dois jogando ao lado, já tem uma sintonia muito boa quando jogaram juntos e em torneios de verão, vale muito a pena assistir. E acho que para Alabama vai ser fantástico essa dupla. O Alabama conseguiu também trazer outros 3 jogadores, né? Fred Ruiz, eu acho que é um jogador que pode compor elenco e que vai ajudar essa dupla a pontuar. Tem o Herb Jones e Galen Smith como recrutados. É isso aí. E também vale destacar que a Alabama está trazendo aí algumas transferências muito legais, né? Que o Daniel Giddens, que é um pivôzão lá de Ohio State, ficou sem jogar nessa temporada, porque ele foi por regras de transferência, né, da NCAA. E agora acabaram de anunciar, não tem uma semana, o recrutamento de transferência do Tevin Mack, né? Que é um cara muito scorer, né? Na Universidade de Texas. Cara, só pra gente finalizar então essa questão de Alabama, também vou deixar na descrição, galera, do podcast depois, a matéria que eu fiz, né, sobre o recrutamento de Alabama. Foi uma matéria para a série analisando o recrutamento. É uma matéria muito legal que ficou sobre esses caras de Alabama. Lá eu explico um pouco mais sobre o Herb Jones, o Alex Reese e o Galen Smith. Então vale a pena a gente ler, e vai ter muitas outras também no decorrer desses meses aí que vão anteceder, né, o início do college. Rodrigão, diga-me. O que você acha dessa belíssima universidade da Flórida, né? Onde o sol brilha incessantemente? O ano inteiro, né? Florida Gators acabou o ano até ranqueada, número 20 do país. Segundo colocada na SEC, né? Ficou atrás apenas de Kentucky, com 14 vitórias e 4 derrotas, né? Até inclusive perdeu de Kentucky. E venceu uma vez Kentucky jogando em casa por 88 a 66. Foi até uma vitória que chamou a atenção. Kentucky, né, tomou 20 pontos aí. Então, esse time de Flórida, bem interessante. A gente sabe que o center, né, o John Egbonu, vai voltar para sua temporada de senior. O Kevon Allen, que era o principal pontuador, né, não está mais entre eles. Correto isso? Acho que não, acho que ele vai voltar, não? Voltar? A gente confirma porque um dia antes do draft, eu não sei, hoje todo mundo começou a resolver sair do draft, mas beleza, segue a pelota aí. Mas Florida eu acho que vem muito forte também, que é um time que já tem uma base muito boa, uma defesa bem sólida. Eu gosto desse time de Florida, sempre dá trabalho, né, na SEC. Jogaram, foram longe até no torneio da NCAA, tiraram o Wisconsin, ganharam por 1 ponto de Wisconsin, tiveram aquela vitória em cima de Virgínia assustadora, que foi 65 a 39, ninguém esperava que o time de Virgínia fosse
perder assim. E acabaram perdendo para South Carolina, né? Joga, inclusive, a mesma temporada, mas a gente lembra do torneio que Cinderella Storm e o PJ Dozier estavam tendo. Então, chegaram até que longe, né? Para South Carolina no Sweet 16. Mas Flórida, Filipão vai falar agora, também fez um ótimo recrutamento, né? Não tão bom quanto as outras equipes que eu havia citado, mas essas outras aí, agora Flórida vai passar bem essa bola aí. É isso aí. E só antes do Filipão falar, só pra gente concluir isso aqui, que Kevon Allen, ele vai voltar, sim. Ele, Chris que usa e o Kevarius Reyes, né? Os principais jogadores do time estão de volta para a próxima temporada. Então, fala, Filipão, qual é a situação dos recrutas de Flórida? Então, acho que muito bem, como vocês já tinham falado, a Flórida fez um recrutamento pensando um pouco mais no futuro. Eu não imagino esses 4 jogadores que foram recrutados possam ser imediatamente, né, usados ou até para um draft futuro. Trouxe Isaiah Stokes, que é um center que vem da MG Academy, e MG que é a mesma escola do Evan Duval, de outros atletas que vão vir na classe 2018, que eu não quero me antecipar aqui, mas a gente vai ouvir falar demais. É uma escola que trabalha muito bem os seus jogadores para trabalhar em diversas posições e trabalham em diversos fundamentos. Então, o center como ele, Isaiah Stokes, ele é um jogador que treina arremesso, não é um ótimo arremessador, está longe disso, mas é um jogador que pode, sim, futuramente evoluir cada vez mais. Então, ele é um center que vai trabalhar, obviamente, no garrafão, mas quando precisar sair um pouquinho do garrafão, fazer um bloqueio, buscar um arremesso de média distância, sabe? Ele consegue selecionar muito bem os seus arremessos quando precisa. Então é um jogador que, para mim, eu vejo que é um ótimo atleta recrutado, mas não é um atleta para hoje. Assim como é o Debala, que vem da Southwest Atlanta Christian Academy, que também é um shooting guard que precisa ser trabalhado, precisa ser melhor desenvolvido. É um jogador que se destaca no high school, mas a gente já disse algumas vezes que high school em alguns momentos não pode ser parâmetro para muita coisa, até principalmente da região, como é a Geórgia, né? Então, assim, Ballard é um jogador que pode ser treinado um pouco melhor, ele tem uma dificuldade no arremesso após o drible, ele força um pouco algumas jogadas, ele seleciona mal, ele tenta arremessar de qualquer custo em algumas situações que não é necessária, meio se desespera, é meio apático em algumas situações, principalmente na defesa, que comete muito turnovers para a equipe, isso é ruim. E Flórida também trouxe Jace Johnson e Michael Okauru, né, que é da Brewster Academy. São jogadores que, no geral, são jogadores que, para mim, devem evoluir, são jogadores que têm um ótimo potencial futuro, mas não são jogadores para agora, para o momento, pelo menos na minha visão. É isso aí. E só pra fechar aqui, a curiosidade fica por conta das escolas, né? Todos eles são de alguma escola famosa. Por exemplo, o Stokes que você falou é da IMG Academy, né? Tem o Chase Jones, que é da Huntington Preparatória, uma escola preparatória de West Virginia. E tem o Cauro, né? Que é da Brewster Academy. Isso. Ou seja, todos de uma escola famosa, famosos e tradicionais, né? Sim, então, sim, verdade. Bom, galera, então até aqui nós já falamos de Kentucky, Missouri, Alabama e Flórida. Essas 4 equipes juntas estão no top 10 da ESPN de recrutamento nacional. Todas as 4 escolas estão entre os 10 melhores recrutamentos, né, da nação. Posso soltar só uma notícia aqui, que talvez depois da hora que o podcast, se ele não demorar para sair, não vai ficar tão velho assim? Pode, manda bala. Talvez seja um furo isso, né? Hamidou Diallo espera retornar para Lexington, então quem sabe Hamidou Diallo estará em Kentucky no próximo ano. A gente sabe que o dia 24, né, famoso amanhã, quarta-feira, é o dia que as pessoas têm para retirar o nome do draft, então vamos ver. Ia ser muito bom para então isso é uma ótima notícia, né, Rodrigo? Principalmente para você, que é torcedor de Kentucky, né? Sim, fiquei bem feliz. Então, se ele voltar, esquece em Kevin Knox. Hamidou Diallo vai ser o grande destaque. Será? Esse garoto voa demais, é muito bom. Até pela experiência de ter treinado com o Aaron Fox e o Malik Monk, né? Sim.
Bom, vamos falar então agora rapidamente, né, porque o tempo já foi, de algumas universidades que também tiveram ótimo recrutamento na SEC, que provavelmente devem aprontar aí. Vamos começar pela Universidade de Arkansas, ou Arkansas, né, como é o correto se pronunciar, né, não sei porquê, mas Isso, Arkansas. é o correto. Você sabe explicar, Rodrigão? Porque o S no inglês, na funda da palavra, é mudo. Simplesmente por isso. Ah, é? Exatamente. Bem difícil de explicar então, essa explicação. Nossa, aí. Mas por que então não é Kansas? É Kansas. Aí você... Uou! Não. É isso que eu quero chegar. Por que Arkansas e não Arkansas, né? Interessante isso. Mas enfim, isso é uma discussão para outro momento. Isso. Vamos fala um pouquinho então sobre essa universidade que... Foi bem. É uma universidade que deu uma pancada bonita no De'Aaron Fox na última temporada, né? Com certeza, né? Chegaram... Inclusive a Arkansas chegou no torneio do March Madness, né? Mas logo pegou North Carolina, pegou a grande campeã e perdeu. Mas a Arkansas ficou em terceiro na SEC ano passado, com 12 vitórias, ficou apenas atrás de Kentucky e Flórida. Mas deu trabalho, fez uma bela temporada, uma média de quase 80 pontos por jogo, foi bastante, inclusive. Só que, né, foi aquilo que a gente falou, venceu South Carolina, que era uma equipe que vinha se destacando bastante, então não tem, né, a gente sabe que a Arkansas também não tem tanta tradição assim, mas os seniors, né, o Barford e o Macon vão retornar, né, o Jalen Barford e o Darlin Macon, eles entraram no draft e aí tiraram o nome, então a gente sabe que esse período é muito confuso. Então, o time de Arkansas com veteranos em quadra vai ter essa parte, né? O Macon principalmente, que foi líder de assistência do time. Então, não sei, esse recrutamento, vou falar que eu não conheço a fundo de Arkansas, deixa pro Filipão falar aí que sabe mais que Dio. Então Então nós vamos conhecer agora, porque eu também não ouvi falar muito desses jogadores, né? Manda bala, Filipão, manda pra gente aí. Como são esses jogadores aí? Não, então, eu não vou nem me prolongar tanto, até porque o tempo já está escasso. Arkansas, como diz, está correta a pronúncia, recrutou em casa, né? Não temos que fugir. Pegou o Khalil Garland, que para mim é o melhor recruta dessa classe de Arkansas. Cara, é um small forward que pode jogar até como armador quando precisar. É um scorer. Ele é limitado principalmente na defesa, mas no ataque ele pode ajudar bastante para trabalhar um pouco na profundidade e quando precisar trabalhar um pouco no perímetro. É um jogador que pode fazer uma rotação muito boa, como o técnico quiser utilizar ele. E na sua escola, em Parkville, teve uma grande dificuldade em marcar jogadores do mesmo tamanho no 1 contra 1. Ele sofre bastante nessa marcação, é um pouco desleixado em relação até pegar a rebote, até ajudar dentro do garrafão. Ele tem uma grande dificuldade. Arkansas pegou o Dan Gafford, que é um center, né, de Eldorado High School, uma escola tradicional em Arkansas. E é um center básico, cara, um center simples, ele não comete muito erro, ele prefere justamente fazer o simples, finalizar uma jogada de forma correta, não é um jogador que inova muito no ataque, digamos assim. Normalmente ele não vai dar tanta dificuldade para a defesa adversária porque ele não tem outras jogadas, você vai ver algumas jogadas repetidas, mas na defesa ele ajuda bastante, principalmente nos rebotes defensivos, fazendo um bom box-out. Isso é uma grande característica dele, isso ajuda bastante. O outro recruta foi Darius Hall, que é um power forward, né, da Wilbur High School. Aí é um jogador, não é um jogador simples, mas é um jogador que tem um bom arremesso de média distância, mas um jogador que não tem um bom passe. Se precipita nos passes, não tem uma ótima visão de jogo como é necessário no power forward, e na defesa, como a gente já está acostumado a ver jogadores de high school vindo, sofre bastante para poder fazer uma defesa mais intensa. Não é um jogador tão intenso como o college precisa, mas vamos ver como vai ser. Bom, isso aí, só para destacar também, o Dan Gafford, como você falou, o pivôzão aí, é classificado como o 7º melhor center, né, de todo o ranking da ESPN. Então, a Arkansas faz um bom trabalho em recrutamento dentro do seu estado, né, porque os 3 são de lá, do estado. Sim. Um outro destaque também de Arkansas é que o recrutamento de 2018 já começou, né, porque já recrutaram 4 atletas da classe 2018,
Nós vamos falar muito disso aí mais pra frente no futuro, né? Mas é excepcional o recrutamento dentro do estado, né? E um estado prolífico também em revelar jogadores, né? Exatamente. Então é isso aí. Vamos falar então de Texas A&M, né? Dos pivôs, a universidade que é reconhecida como a formadora de pivôs da SEC. Rodrigão, o que você tem para dizer sobre essa universidade na última temporada? Bom, essa universidade também ficou ali na meiuca aí da tabela, venceu 8 jogos dos 18, perdeu 10 consecutivamente, não alcançou o torneio do March Madness. Só que a grande notícia para Texas A&M foi que Robert Williams vai retornar para sua temporada sophomore, né? Então, eles até no meio da temporada ali, eu lembro que eu e o Sasso a gente comentava que talvez ele pudesse ser até um pique de loteria, só que ele já anunciou, falou que vai ficar com a equipe dos Aggies, né? A equipe também não tem tanto assim aquela força dentro da SEC, faz 70 pontos por jogo, toma 67, mas teve boas vitórias, né? Ganhou, como você falou, ganhou de LSU, ganhou de Missouri, ganhou de Alabama, ganhou então de algumas outras equipes. Então tiveram pontos importantes. E o recrutamento também, vou falar que eu não conheço, o Filipão conhece bem mais que eu. Só que eu acho que como o Robert Williams vai ficar, isso é muito bom. Isso é muito bom para Texas A&M, é uma notícia boa. Com certeza, e a gente até classificava, né, o Williams como uma escolha de loteria fácil, né, eu acho que ele é melhor do que o Peyton, do que o Jarrett Allen, pelo menos jogou melhor do que o Jarrett Allen, né, na minha opinião. Eu acho que ele seria escolhido de loteria com certeza, né, mas isso é um assunto para outra hora. Então fala pra gente do Savion Flagg, né, o Filipão, a gente sabe que ele é um small forward e Texas A&M conseguindo sempre recrutar alguém do top 100, né, da ESPN. Sim, e para mim é de longe realmente o melhor recruta de Texas nessa temporada. É um scorer nato. Para quem pôde acompanhar mais ou menos aí o perfil, via muito se destacando no seu estado e era comum ele fazer 30, 40 pontos e contribuir com rebotes. Então é um jogador que realmente vem para ser scorer e Texas, como vocês já falaram, já tem a volta do Robert Williams e isso pode ajudar bastante. O Savion Flagg para mim é um grande destaque. Outro destaque que eu posso dar também é o J.J. Chandler. É um jogador habilidoso, é um jogador que gosta de participar dentro do garrafão. É um jogador, cara, que vale muito a pena ver. Ele de vez em quando faz ótimas jogadas, assim, que você realmente fala que é um jogador top 10 da ESPN, mas ele obviamente não está tão bem ranqueado assim, porque ele comete muitos erros bobos, comete muitos turnovers e força jogadas, mas assim, é um jogador bem interessante de ver. Outros dois recrutas foi o Isaiah Chaser e o TJ Starks. É um bom recrutamento. Não foi nada demais, mas Savion Flagg para mim é um grande destaque. É isso aí. Então, sem perder mais tempo, né? Vamos falar de Auburn também. Vai te falar aí do Rodrigão. O que você acha desse baita recrutamento de Auburn aí, né? Auburn é outro time. Tigers. É outro time que tem sempre recrutado, né? Tem. Mas eles recrutam bem no futebol americano também, né? A gente sabe que a SEC é uma conferência de futebol americano. Eu brinquei outro dia, eu falei, vamos pegar a tabela da SEC do basquete e inverter ela de ponta cabeça, aí fica correto os times de futebol americano, né? Ole Miss, Alabama, Auburn, só os times que curtem jogar. A gente sabe que não tem tanta tradição, né? A Auburn venceu apenas 7 jogos, também não alcançou o torneio do March Madness, mas né, teve vitórias, por exemplo, ganhou de Alabama no ano passado, ganhou de TCU, que é uma equipe da Big 12, só que é massacrada quando pega uma equipe como Kentucky ou Flórida, né? O time foi, como eu falei, não tão bem, mas tem um poderio ofensivo muito interessante. E é outra questão, né? Até eu lembro sempre do Erler falando isso. Um time de Auburn faz 80 pontos por jogo e toma 79. Então é aquele jogo bem emocionante sempre. Mas, vamos ver, né? Como que vai ficar. Eu acredito que eles não recrutaram tão bem assim. Se você entrar até na página de Auburn, nas notícias, é softball americano, né? Então o tempo todo softball americano que torna ali aquela região. Mas o basquete, quem sabe, respira. Né, Filipão? Quem sabe, né? Fala aí, Filipão, pra gente do Chuma Okeke, olha o nome engraçado, né? Mas... Sim, e o Davion Mitchell.
O Keck é um jogador que joga no Westlake High School, é uma ótima escola de Atlanta, ótima mesmo, grande destaque. Muitos apontam que ele foi para Auburn justamente para ganhar um pouco mais de mídia e pedir uma transferência um pouco maior, para uma escola um pouco maior. É um ótimo power forward, não acho ele ruim. É um jogador que entrega uma intensidade boa em quadra, ele consegue fazer seus companheiros pontuar ao lado dele. Meio fominha, sim. Só que é um jogador que realmente busca um espaço maior no college. Imagino que ele vá para lá e vai querer brilhar, pular para pegar uma outra velocidade um pouco maior. O Davon Mitchell, que é um point guard, né, que joga em Liberty, também é uma escola razoável para ruim, digamos assim. E é um jogador, cara, que é o que a gente espera de um point guard, assim, pelo menos o básico. Que tenha bom passe, que tenha um arremesso, no mínimo, consistente. Não é um jogador que faz chover dentro de quadra, como dizem algumas pessoas, mas assim, é um jogador simples e correto. Ele não vai entregar tanta coisa, não vai esperar muita habilidade dentro de quadra, mas o básico você vai ter. Beleza. E só para complementar isso aqui, o recrutamento de Auburn poderia ser ainda melhor, né? Se a gente levasse em conta que o Austin Wiley, que já está na universidade, assim como o Amadou Diallo, ele se inscreveu na universidade no meio de novembro ou dezembro, se eu não me engano. Ele também era parte dessa classe de 2017, então é um recrutamento excepcional da Universidade de Auburn, que já tem um recruta muito falado na 2018, né, que é o A.J. Montgomery. Então é uma universidade que tem recrutado bem, né, nesses últimos anos aí. Então, vamos falar agora então da Universidade da Geórgia, né, um estado que é tradicional no high school, né, tem muitas escolas prolíficas aí, e que tem recrutado bem, né, recrutou um jogador que eu acho que é um super destaque, né, o Rayshon Raymond. Mas antes, Rodrigão, fala um pouquinho da temporada de Geórgia. Foi boa? Foi ruim? O que você foi achou? Regular. Geórgia literalmente ficou no meio da SEC, né? Dos 18 jogos, venceu 9 e perdeu 9, então 50% aí. Perdeu a sua grande estrela, né? O J.J. Fraser era um senior que carregava o time nas costas, tinha média de 35 minutos dos 40, fazia quase 20 pontos por jogo. E foi o que você falou, né? Eu acho que a gente já ouviu falar do Rashard Holmes, então ele vem para substituir o J.J. Fraser. E Georgia tem chances de ser um pouquinho melhor do que foi na temporada passada, mas não muito mais que isso, porque Fraser carregava a equipe, né? Era líder em ponto, líder em assistência, pegava rebote. Então não acredito que Georgia vai ter essa super dominância dentro da SEC aí. Isso aí. Então, pode falar, Filipão, pode falar. Então, não, é justamente isso que o Rodrigo disse, assim, o Raymonds foi para substituir o grande destaque da equipe, que já se foi. Ele joga em Norcross High School, que é outra escola muito conhecida em Geórgia, muito conhecida do High School. O cara é um jogador que é escória, ele vai buscar 100 rebotes, mas é um jogador que tem que evoluir um pouco mais, principalmente na defesa, mas assim, no ataque ele vai contribuir bastante para a sua equipe, trabalha muito bem no backdoor, faz bons reverses de vez em quando. Vale a pena ver. É um jogador que ele gosta de liderar a sua equipe em quadra. Isso para Geórgia pode ser muito interessante. Outros recrutas foram o Nicholas Claxton, que jogou em Legacy School, em South Carolina, e o Deshaun Hightower. São jogadores que em qualquer outra universidade, para mim, iria compor o elenco. Não sei como é a necessidade realmente da Geórgia, assim, nada de surpreendente. É isso aí. Uma curiosidade é que esse Deshaun Hightower, ele é parente próximo de um Tyrant da NFL, do Hightower, né, que acho que joga até no New England, se não me engano. Isso. Então é um cara famoso aí na Universidade de Geórgia, né? E sem contar também que o Raymonds vai fazer um papel muito bom nessa equipe ao lado do Ian Temate, né, que é um outro cara importante da equipe que ficou, né, o Rodrigo? Exatamente. Então é isso aí. Vamos falar então da forte universidade do futebol americano, né, o Ole Miss, né, que no college de baseball nem tanto, né, mas fez um recrutamento até interessante. Tem um tal de Shula. É Shula mesmo que se fala, ô Filipão? Schuler, Devontae Schuler. Claro que é uma brincadeira que eu fiz, né, eu tô querendo diminuir um pouquinho o jogador, porque o Filipão fala muito bem dele, mas não acho que é isso tudo aí não, mas enfim, né.
Mas é isso aí. Fala um pouquinho de Ole Miss antes, Rodrigão. O que você achou da universidade? Você achou que foi bem ano passado? O mais interessante de Ole Miss no ano passado que eles fizeram de bom foi ganhar de Syracuse no torneio do NIT, né? Eles tiraram o Syracuse com uma vitória até interessante, mas na temporada regular ficaram em quinto lugar na SEC, com 10 vitórias e 8 derrotas. Outra grande notícia na pós-temporada para essa equipe de Ole Miss foi que o jogador Markel Crawford de Memphis veio transferido, né? Então Memphis perdeu todo mundo, né? Perdeu o Crowder, perdeu os irmãos Lawson que foram para Kansas. Mas eu acredito que o Ole Miss também não vai ser grande empecilho na vida de outras equipes da SEC, como sempre vai vencer as equipes fracas, né? E vai perder, obviamente, de Kentucky, Flórida, como sempre. Então, acredito que esse recrutamento foi que você falou, né? O Devonta Shuler é um bom chutador, que o Filipão pode falar melhor, mas vai ser bem interessante. Então, seguinte, o recrutamento de Ole Miss, não achei que foi tão ruim assim, vem longe de ser sensacional. Já Marco Pickett é um ótimo jogador que deve agregar bastante. Essa equipe de Ole Miss não deve ter grande destaque mesmo na SEC, que é uma conferência muito forte. Trouxe também o Parker Stewart e o Bruce Stephens, mas para mim o grande recruta de Ole Miss foi o Devonta Shuler. Ele joga em Oak Hill Academy, melhor escola do high school. Uma das piores escolas, Felipão? Não, melhores escolas do high school, que tem o melhor treinador do high school. Isso não sou eu que falo, não. Tem fontes aí, ó, que dizem a mesma coisa do que eu. Mas sem brincadeira, assim, quem me conhece sabe que eu torço para essa escola, então por isso o puxar o saco, digamos assim. Mas é um jogador realmente muito bom. Claro que ele ficava um pouco escondido porque ele jogava ao lado do Matt Coleman, que foi para Texas Longhorns. Mas é um shooting guard muito bom, ele tem um ótimo arremesso. Ele até chegou muito bem a armar algumas jogadas. Matt Coleman, quando não jogava, era poupado. Claro que também o Oak Hill tinha uma facilidade porque você tem uma equipe um pouco mais estruturada e que bom jogador já no garrafão. Não sei se o Ole Miss vai ter isso. Vale lembrar que o Oak Hill jogou com o Billy Preston, né, que foi agora para Kansas. Então o Shuler assim, é um jogador que o cara pode contribuir bastante, principalmente a bom passe, tem um ótimo arremesso. Imagino ele ficando lá por mais de uma temporada. Não é o jogador que eu imagino que vá por uma temporada para o draft. Eu acho que nisso realmente eu concordo com o Ítalo, não tem muito potencial para ir agora. É um jogador que deve evoluir um pouco mais no college. Muito bom, isso aí. É isso. Então é isso aí. Vamos falar então, para a gente fechar nosso podcast, né, com chave de ouro, vamos falar de Mississippi State, que rival de Ole Miss, né? Vale destacar um destaque rápido dessa universidade é do seu recruta, o principal recruta, Nick Patterson. O irmão dele, né, o Rodrigão? Não sei se você já percebeu isso, aí se você olhou na estatística do time de Mississippi State nessa temporada. O cestinho do time é o irmão desse recruta. Exatamente, né? o Kindary. A família se reunindo em mais uma universidade da SEC aqui, né? Exatamente. A universidade me respeito porque eu assisti vários jogos de Mississippi State naqueles horários ótimos de meia-noite, 1 da manhã, né? Mas Mississippi State ficou muito refém, né? Tiveram o Malik Newman por uma temporada e aí quando eles transferiram para Kansas o ano passado, Mississippi não foi tão bem assim. Teve ali alguns jogos que conseguiu vencer, mas foi o terceiro pior time da SEC, apenas na frente de LSU e Missouri, que tiveram temporadas desastrosas, coitada de LSU. Mas Mississippi State foi o que você falou, né? O Nick Waterspoon vai ser o grande recruta. O irmão dele, Kindary Waterspoon, tinha médias de 16 pontos por jogo, então carrega o time. E vai ser interessante ver eles dois jogando junto, né? Então vai ser muito legal de assistir Mississippi State. Eu acredito que eu vou continuar acordado nas madrugadas para assistir os jogos. É provável, né? Então, fala pra gente aí do Waterspoon e pra gente fechar o podcast, Filipão. Então, o Nick acho que foi a melhor escolha, assim, acho que uma das coisas que mais surpreendeu todo mundo. Mas, claro, a gente sabe que a escolha se passou muito porque o irmão dele está lá. Isso ajuda bastante. Ele é até classificado como a 10ª escolha em termos de point guard.
pela ESPN. Cara, é um jogador que muito bom. Tem uma ótima leitura de jogo, um bom QI de basquete, trabalha muito bem no mid-range. Tem um bom arremesso até, cara, de longa distância. Não apostaria para fazer um game winner ele arremessando de longa distância, mas é um bom arremessador até quando precisa. Ele trabalha muito bem em infiltração, tem bom passe, uma ótima visão de jogo. Vai ajudar bastante uma equipe que tem um bom finalizador. Se não tiver, realmente deve sofrer um pouco nessa temporada. O outro recruta é o Keyshawn Farrell, eu posso estar errado, Fizzle, algo do tipo, de Lawrence County, que é um point forward, aí eu imagino que já deva ser para compor elenco. Não é um grande jogador, é um jogador bem mediano ali, não faz nada de anormal, digamos assim, vai vir para ser como a segunda unidade mesmo do time. Imagino que esses são os recrutas, imagino que possa ajudar bastante essa equipe. Bom, é isso aí então, fechamos o nosso recrutamento da SEC aqui. Essas são as equipes que tiveram um recrutamento de pelo menos um jogador, né, no top 100 da ESPN. É claro, as outras equipes também recrutaram, né, mas nada para se destacar assim de tão importante assim, né, não é uma coisa que vai derrubar. Pode ser que surja, né, um jogador, sempre acontece, né, Rodrigo? Claro. Um jogador assim que ninguém conhecia e de repente tá ali brigando, tipo o Robert Williams da vida, Exatamente. né? Ou, Ninguém nunca ouviu falar ou e de jogadores repente que vão surge, retornar do draft e a gente tá aqui, né, falando que pode até melhorar uma equipe. Então, Exatamente. Então é isso, né? A SEC vem forte. E suas considerações finais, o Filipão, pra gente fechar aqui. Depois o Rodrigão também pode deixar. Vou deixar o Rodrigão por último, já que eu comecei com ele primeiro. Não, então, sem problema, cara. Eu fico muito agradecido aí mais uma vez estar participando do podcast. Quando precisar, você sabe que onde me encontrar e sabe como chamar. Não tem erro, cara. A SEC é uma conferência muito boa para se assistir, tem ótimos recrutas, acho que vale muito a pena ficar acordado. O pessoal que está vendo o college pela primeira vez, realmente vale muito a pena. E, cara, acompanhar o Live College tem fazendo um trabalho fantástico há um bom tempo. Essa temporada promete cada vez mais. Tem boas matérias, vai sair boas matérias ainda por lá. Acho que vale a pena acompanhar e, mais uma vez, agradeço. Isso aí, Rodrigão. Muito obrigado pela sua presença, cara. Você e Filipão aqui são os mitos, né? Quem sou eu perto de vocês, meu Deus. Filipão, fazia tempo que eu não fazia nada com o Filipão. O Filipão tá sumido, fico com saudade dele. O Filipão não dá mais moral pra mim agora. Tá certo, viu, Filipão? Jamais, você me abandonou. Você me abandonou. Coitado. Não, é isso aí. Obrigado, Ítalo, por estar aqui, né, falando um pouquinho do que a gente gosta muito, que é o basquete. E vamos ver, né? Essa temporada foi como o Filipão falou, tem tudo pra ser muito boa. E é isso. Estaremos sempre, né? Siga o Live College em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, todos, né? YouTube. Então, vamos aí. Vamos continuar que não pode parar o show. É isso, meus queridos. Um beijo pra vocês, viu? É isso aí, Rodrigo. Então, galera, muito obrigado por ter nos aguentado aí durante essa pouco mais de meia hora, né? 1 hora de podcast. Muito obrigado a todos. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rodrigo. E tchau, tchau.